Bom dia, irmãos. Graça e paz. Nós louvamos a Deus por estarmos na casa do Senhor e hoje, no sentido de nós termos uma assembleia, também para adquirirmos o terreno da TerraCap. Graças a Deus, já está no cartório e o cartório só está esperando a decisão da assembleia, que a gente tem que homologar a compra desse terreno junto à TerraCap. Nós louvamos a Deus por essa grande bênção. Dentro de um mês, se Deus quiser, já vamos ter a escritura definitiva do terreno da nossa igreja aqui. Louvado seja Deus por isso. Nós vamos começar fazendo uma oração. Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Pai bendito, nós te glorificamos, te agradecemos por essa manhã, por estarmos aqui na tua casa, casa de oração, casa, Senhor Deus, de adoração ao Senhor. Nós te agradecemos pela vida dos irmãos presentes, daqueles, Senhor Deus, que não vão estar agora de manhã, mas vão estar à noite, presentes também. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por esta igreja e agora a bênção, Senhor Deus, de comprarmos o terreno que o Senhor agora bondosamente nos concede. Louvado seja o teu nome por isso, Pai. Nós te agradecemos pela abertura agora desta assembleia e pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Vamos cantar neste momento o hino número 3. Hino de número 3. Hino número 3, de adoração ao Senhor. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados, na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Podeis assentar, queridos. Nós vamos abrir a palavra do Senhor e eu vou ler o Salmo de número 44. Salmo de número 44. É um salmo de apelo por auxílio divino. De fato, como nós precisamos apelar
clamar ao nosso Deus pelo auxílio dele. Salmo de número 44. Diz assim: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias, como por tuas próprias mãos desapontaste as nações e os estabeleceste, oprimiste os povos e aos pais deste largueza, pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei. Ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos. E em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nós temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tornam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelha para o corte, e nos espalhaste entre as nações. Vedes por um nada o teu povo, e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrios dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria os que nos rodeiam, pois nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim, cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio. Entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolve com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações? Mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dorme, Senhor, desperta, não nos rejeites para sempre, porque esconde a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Amém. O salmista aqui clama exatamente porque ele percebe que em algum momento Deus não fez algumas coisas em prol da nação de Israel. Às vezes parece que a sensação é esta, né? E alguns perguntam: onde está Deus diante de tudo o que vem acontecendo? E a nossa resposta é: o nosso Deus está nos céus, está aqui conosco, e mesmo diante do vale da sombra da morte, diz a palavra do Senhor que Ele está junto conosco, Ele está presente e Ele cuida de nós. Nós vamos, neste momento, lermos o versículo 4 e 7 do Salmo 25, e assim nos preparando para o momento de contrição. Salmo 25, versículo 4 e 7, que nos diz assim: Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Versículo 6, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades que são desde a eternidade.
Que Deus agora, lembrando dessas misericórdias, possa nos perdoar, lavar o nosso coração. Vamos nesse momento inclinar a nossa cabeça, vamos ter alguns minutos de pedir a Deus que nos perdoe dos nossos pecados. Porque se hoje o mundo vive isto, é por causa dos pecados. E nós sabemos que a mão de Deus pode ser retirada, desde que nós clamemos ao Senhor. Vamos clamar. Pai querido, lava o nosso coração, Senhor Deus. A palavra nos diz que são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e Ti, Senhor. Por isso, pelo sangue de Cristo Jesus, nos purifica de todos os pecados. Tira, Senhor Deus, as coisas que a nossa carne foram atrás, que fizeram, que não Te agradaram, Pai. Lava-nos, portanto, pelo sangue de Jesus, em nome dEle, amém. Vamos adorar a Deus, a equipe de louvor. Bom dia, irmãos. Nós saudamos a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que prazer e que privilégio, né? Podermos estar mais uma vez na casa de Deus. E assim nossa rotina vai voltando, né? Sentimos falta de muitos irmãos. Alguns até não podem vir, mas somos gratos a Deus pela oportunidade que temos de estar aqui por mais esta manhã, por mais esse dia. Então nós vamos continuar nosso louvor a Deus cantando 2 cânticos. O primeiro deles declara que nós viemos aqui para adorar ao Senhor, para nos prostrar diante dEle, porque Ele é totalmente amável e totalmente digno. E logo em seguida nós vamos cantar Enche o meu coração de Ti, para que nós possamos também nos encher do Senhor e exalar o bom perfume de Cristo. Então aqueles que puderem, a gente convida para que se coloquem em pé, para louvarmos a Deus neste momento.
eu nunca saberei o peso dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o peso dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o peso dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Enche o meu coração de ti, pois sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume, Jesus, e ser santo como és, puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, dar tudo o que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Enche o meu coração, enche o meu coração de ti, pois sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume, Jesus, e ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça
Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 até o versículo de número 30. 1 Coríntios, capítulo 1, 18 a 30. Primeiro Coríntios, capítulo 1, 18 a 30. Diz a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Até aqui, queridos, até o 29. Vamos orar. Pai, mais uma vez, nós rogamos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas e que o Senhor fale ao nosso viver agora, Pai, segundo a sua misericórdia e segundo a sua graça, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, acredito que todos que estão aqui e aqueles que nos ouvem, de alguma maneira foi tocados por Deus. Em algum momento aceitaram a palavra da salvação. E coisas talvez na sua vida começaram a suceder depois que aceitaram a palavra de Cristo. Especialmente um gozo, uma presença, uma paz de Deus dentro dos nossos corações. E é certo que muitas pessoas jamais vão entender isto. Muitas pessoas jamais vão entender a sua transformação, a sua nova vida. O prazer, por exemplo, de querer estar na igreja. E quantos talvez não podem estar aqui, mas gostariam muito de estar na casa de Deus. O prazer de orar, o prazer de falar com Deus. Estas coisas vêm através da palavra de Deus. O texto que nós acabamos de ler, Paulo aqui ele fala sobre a palavra da cruz. Ele começa dizendo, certamente a palavra da cruz. Esse termo, palavra da cruz, ele não está se referindo aos fatos históricos da morte do Senhor Jesus Cristo, como os judeus fizeram, os romanos, e todo aquele sofrimento. E ele não está se referindo também à cruz de madeira, não está se referindo aonde o Senhor Jesus foi posto. Mas Paulo aqui, ele se refere à mensagem que veio da morte de Cristo. Essa mensagem salvadora, essa mensagem transformadora. Na realidade, Paulo aqui está falando das boas novas que nos veio através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo.
E aí Paulo, ao falar dessa palavra da cruz, ele apresenta as reações, duas reações. A primeira reação que ele apresenta aí, nesse versículo 18, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Há uma reação do mundo no sentido da palavra de Deus. As pessoas entendem, segundo Paulo, que é loucura aquilo que foi apresentado através da Bíblia. Por isso, muitas pessoas têm tremendamente dificuldade de crer. Como crer numa pessoa que morreu, uma pessoa que disse que veio pela humanidade e a sua morte foi suficiente para todas as pessoas. Não é capaz de adentrar na mente humana isto. Porque no versículo 19 diz assim: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está, ó sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Olha, o mundo visualiza a mensagem de Deus como louca. Mas aqui nesse texto diz que quem se tornou louco na realidade foi a sabedoria desse mundo. Diz aqui, Deus tornou louca a sabedoria do mundo. Isso significa o quê? Que o homem jamais consegue, pela sua inteligência, pelo seu conhecimento comum, por toda a sabedoria humana, entender a sabedoria de Deus. É algo que está além. Como está além, vamos dizer que o homem não consegue alcançar, ele torna isso e diz que isso é loucura. Mas na realidade, loucura é aquilo que a Bíblia diz, essa incapacidade de entendimento das coisas celestiais. Porque foi Deus que tornou louca a sabedoria humana relativa às coisas divinas. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 2, 14 e 16 o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura. Ou seja, o homem natural, sem a graça de Deus, ele não aceita as coisas de Deus. Para ele, como diz aqui, são loucura. Aí ele diz aqui, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Os seres humanos, com toda a sabedoria que possuem humanamente, jamais conseguem entender Deus, porque esse conhecimento, ele se discerne, ele se perde. O ser humano não consegue entender Deus. Você talvez já teve alguma experiência nesse sentido, de falar alguma coisa, a pessoa até diz, mas na realidade não entra dentro do coração deles. Eles não conseguem entender o amor de Deus, eles não conseguem entender esse sofrimento, esta palavra da cruz que vem através do Senhor Jesus Cristo. Como diz aqui, Deus tornou louca a sabedoria humana. No versículo 21 diz assim, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Veja, na sabedoria de Deus, que a obra divina, a sabedoria humana não consegue entendê-la. Esta semana, o presidente nomeou o ministro da Educação. E talvez alguns aqui não conhecem o ministro da Educação, Milton Ribeiro, que foi nomeado. Ele é presbiteriano, teólogo da igreja, é um advogado, é ex-vice-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, é doutor em educação pela USP, ele é também mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é graduado em Direito, é graduado em Teologia, é um homem muito capaz. Mas ele,
né, falou como pastor a respeito que nós devemos aplicar a palavra de Deus às crianças, ou seja, de disciplinar. E a primeira coisa que as pessoas colocaram é exatamente o contrário a isso, para dizer que ele não serve para ser ministro da educação, porque ele aprova as coisas ligadas à palavra de Deus, a disciplina da criança. Por que isso, irmãos? Porque isso para o mundo é loucura. Mas é interessante, o mundo aplica a disciplina às crianças de alguma forma. Mas eles não aceitam que um se torne ministro, que tenha princípios, né, bíblicos, para poder trabalhar no ministério da educação. É interessante isto. Por quê? Porque a sabedoria humana, ela fica louca diante da sabedoria divina, ela não consegue entender. E é nesse sentido que a Bíblia está falando que a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Eles não conseguem entender o princípio de Deus. Podem achar até bonito algumas coisas que nós fazemos, mas eles não aceitam. Especialmente depois desse momento que a gente tem vivido, a pós-modernidade. Na pós-modernidade tudo é relativo, a verdade é relativa, as coisas são relativas, cada um tem a sua verdade, mas ninguém respeita a verdade do outro. Eles não são capazes de aceitar mais a verdade de Deus. Por quê? Porque a mensagem da cruz é loucura para eles. Mas em segundo lugar, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas no versículo 18 diz também: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Olha, para alguns é loucura, para nós é poder de Deus. Por que ela é poder de Deus para quem a recebe? Porque nos salva, queridos. A palavra do Senhor nos diz que aprove ao Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Loucura da pregação na visão do mundo. Mas nessa visão do mundo que é loucura, Deus salva através dessa loucura que os homens entendem e nós não entendemos como loucura, mas sim como bênção, como graça de Deus para nos salvar. Nos diz a palavra do Senhor, lá no versículo 23, Paulo diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Querido, louve a Deus. Porque aquele que tem Cristo é o único que tem a possibilidade de entender a sabedoria de Deus. Para nós é descortinado a sabedoria de Deus. Para nós começamos a entender o mistério da cruz através dessa graça que abre para nós a nossa mente, o nosso entendimento e nos concede a sabedoria divina. Que coisa maravilhosa. O poder de Deus para nos perdoar. Olha que coisa gostosa que nós temos, nós erramos, nós falhamos, é verdade. Mas é gostoso a gente saber que Deus perdoa. É gostoso quando nós pedimos perdão a Deus e a paz reina dentro do nosso coração. Tem gente que não consegue viver com uma mente pesada, com a sua consciência lhe acusando. Muitas pessoas se deprimem, mas a palavra de Deus, que é poder, ela tira estas coisas do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma e nos coloca a paz de Deus. Isso é poder de Deus, é trazer paz aos nossos corações. E aqui nos diz, lá no versículo 26, o seguinte: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Repare isso, irmão, agora.
Aí ele diz, visto que não foram chamados muitos sábios, nós temos sábios humanos aqui? Pode ser chamado algum, mas nós somos sábios humanamente, sabemos todas as coisas? Não. Aí ele diz, não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos. Nós temos poderosos aqui na igreja? Também não. Nem muitos de nobre nascimento. Nós temos filhos de reis aqui, de príncipes? Não temos. Aí ele diz aqui no versículo 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, porque para o mundo você é louco. Por isso que muitos dos adolescentes, quando estão na escola e falam de Jesus, às vezes são até caçoados. Você? Que história é essa de aceitar Jesus? Você tem que participar das coisas que nós participamos, você tem que curtir as coisas que nós curtimos. Ou seja, para eles, se você não faz isso, para eles, você é louco. E aqui diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo, né, para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Às vezes você se sente tão fraquinho, mas Deus te escolheu para envergonhar aqueles que se dizem serem fortes. E o versículo 28 ele diz, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo. Se você foi escolhido é porque Deus entende que você é humilde. E as desprezadas, se você é desprezado por alguém nesse mundo, Deus escolheu você. Aí ele diz aqui, e aquelas que não são, tem gente, eu não sou nada, eu não sirvo para nada, mas Deus me aceitou, Deus me escolheu. Isso é poder do Evangelho, o poder do Evangelho de restaurar estas pessoas que não são nada, que são desprezadas, que são humildes, em fazê-las filhos de Deus. Coisa maravilhosa, querido. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, por uma obra da mensagem da cruz de restauração. Você já observou na Bíblia as pessoas que Deus chama? Por exemplo, Deus chamou Davi. Davi era um cuidador de ovelhas e menosprezado pelos seus irmãos. Deus chamou José, que era rejeitado também pelos seus irmãos, desprezado pelos seus irmãos. Deus chamou Simão Pedro, e os apóstolos ali viviam na beira do mar, pescadores, não eram pessoas letradas, mas pessoas que tinham pouco conhecimento. Deus chamou esses. É interessante, observe quem Deus chama. São pessoas que tiram como loucas para o mundo, mas em Deus, irmãos, nós somos pessoas que recebemos o poder de Deus para a transformação, para uma nova vida. Não é maravilhoso isso? Esta é a mensagem da cruz, a mensagem que diz para aqueles que se acham sábios, loucos, e para aqueles que se acham que são loucos, sábios em Deus, porque creem em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. Deus é bom, é maravilhoso. E eu gostaria de concluir com o versículo 30, que diz, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria. Quem é a verdadeira sabedoria? Jesus. Da parte de Deus, Jesus, sabedoria para nós. Ele é a nossa justiça, Ele é a santificação e através dele vem a redenção. Só quem entende isso é quem já aceitou Jesus. Sabe que Ele é a verdadeira sabedoria, porque transmite as maravilhas dos céus para nós. Eu pergunto, você consegue entender essa mensagem? Essa mensagem da cruz? Esta palavra da cruz, como diz Paulo aqui? Se você consegue entender, você não é louco. Você é o verdadeiro sábio. Porque Deus abriu a sua mente para você receber o poder de Deus na sua vida e viver na graça dele. Louvado seja Deus por isso. Mas se você não consegue entender, me desculpe. Você que é o louco.
Você que é o louco, e a sua sabedoria, que parece ser sabedoria, falta muito. Falta a sabedoria de Deus. Portanto, diante de Deus, esses que são os loucos, e nós, salvos pelo poder de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, nós louvamos pela Tua palavra, palavra maravilhosa, que nos mostra a realidade do mundo, Senhor, que nos mostra a realidade do homem natural. Na realidade, eles acham que nós que somos loucos, mas a Sua palavra apresenta que o verdadeiro louco é aquele que não tem a sabedoria divina, aquele que não consegue entender a mensagem da cruz. E se tem alguém, Senhor Deus, que está nos ouvindo, que é assim, peço misericórdia, Deus, e que essa palavra da cruz os leve até Jesus, e que eles saibam que Jesus morreu por eles na cruz do Calvário, para lavá-los de todos os pecados. Obrigado, Deus, porque o poder de Deus repousa sobre aqueles que têm Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Meus irmãos, nós vamos agora nesse momento darmos continuidade à nossa assembleia, né? E nós já temos, pelo que eu via, a quantidade de pessoas, não é isso? Foi registrado quantas pessoas lá? 48. Nós temos 120 membros, 120 quanto, Ivo? 131. Então, essa quantidade já dá 1/3 de membros, apesar que outros irmãos ainda estão vindo para assinar, e aí nós já temos o nosso quórum. Bom, queridos, esta reunião extraordinária da Assembleia, eu vou pegar aqui os documentos, e agora vou colocar a máscara, e aí os irmãos vão ter que ouvir com a máscara, que eu vou chegar ali perto. Isso. Aqui. Meus irmãos, nós temos... Opa, pegou aqui embaixo. Aí. Nós temos o nosso estatuto, aqui no capítulo 3 da Assembleia, diz assim: a Assembleia se reunirá extraordinariamente para... Né, o capítulo 3º, parágrafo 2º, e a letra 4 diz assim: adquirir, permutar, gravar de ônus real, dar em pagamento imóvel da sua propriedade e aceitar doações ou legados onerosos ou não, mediante parecer prévio do Conselho e se julgar conveniente também do respectivo presbitério. Né, o nosso Conselho sempre desejou isso, a compra desse terreno agora da nossa igreja, que durante muitos e muitos anos, irmãos, nós tivemos, durante 15 anos, uma concessão da Terra Cap, depois perdemos a concessão da Terra Cap, e com a graça de Deus, sei que os pastores lutaram também para adquirir esse terreno, mas agora, depois de anos, a Terra Cap aceitou o nosso pedido de compra, o Conselho já autenticou esse pedido, e a Terra Cap já mandou para nós a minuta da escritura, e nessa minuta da escritura está identificada aqui como vendedora a Companhia Imobiliária de Brasília, Terra Cap, tá certo? E aqui diz assim: pelas partes me foi dito que celebra o presente contrato de compra e venda de bem imóvel com alienação fiduciária em garantia. Então, nós estamos adquirindo esse terreno, mas ele vai estar alienado, né, até terminarmos de comprar 100%. O valor do terreno, o preço ajustado com a Terra Cap foi 264.176,38. E este valor foi dividido em 240 prestações mensais e vai ser reajustado pelo IGPM, conforme está
na minuta da Escritura. E compete, então, como eu falei, à Assembleia decidir da compra desse terreno, né? Não tem nem como a gente não decidir se nós já estamos no terreno ocupando. Mas eu quero saber agora, nesse momento, os irmãos vão levantar a mão, tá? Para se aprovam, então, a compra desse terreno nesses moldes. Os irmãos que aprovam, por favor, levante a mão, por gentileza. Isso. Então, nós temos aqui 100% de aprovação. Você aprova, Letícia? Então, tá bom. Então, 100% de aprovação. Tem alguém contrário? Não. Então, está aprovado a compra do terreno da igreja. A nossa Assembleia é só para isso, né? E nós vamos, então, agora terminarmos a Assembleia e a Letícia fará a leitura da ata desta primeira Assembleia Extraordinária. Eu vou pedir o pastor Reginaldo para orar, né? Ele vai fazer uma oração e aí nós vamos encerrar esse momento, passamos à leitura da ata. Então, primeiro a leitura da ata, depois ele encerra com a oração. Letícia vai ler a ata e vocês reparem em alguma coisa que precisa ser mudado. Pai e filha estão sentados juntos, não tem problema, né? Estão com as máscaras do também. Ata da Assembleia Extraordinária da Igreja Presbiteriana no setor M-Norte, situada na QNM 42, área especial número 11, Taguatinga DF. A reunião tem início às 9h05 do dia 12 de julho de 2020, no Templo da Igreja, sob a presidência do reverendo Rogério Ferreira de Almeida, que em tempo hábil convocou os irmãos para comparecerem à Assembleia, conforme a CIPB, artigo número 9. Constata-se a presença de 48 membros comungantes, portanto, há quórum. O presidente faz a oração para dar início. Entoa-se o hino de número 3, Igreja em Adoração. Em seguida, é feita a leitura no livro de Salmos 44, de 1 a 26, com um breve comentário. Na sequência, é feita a leitura do Salmo de número 25, de 4 a 7, com uma oração feita pelo pastor Rogério para a confissão de pecados. Em seguida, a equipe de louvor assume e entoa 2 cânticos. É feita a leitura no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 30, texto no qual baseia-se a mensagem bíblica. A liturgia encerra-se com a oração audível pelo pastor Rogério. Passa-se a pauta da reunião, que trata da homologação por parte da Assembleia do contrato celebrado entre a Terra Cap e a Igreja para a compra de bem imóvel com alienação fiduciária em garantia mediante as cláusulas e condições delineadas, no valor de R$ 264.176,38, financiado em 240 parcelas mensais, com 100% de aprovação dos membros. Para aquisição do terreno da sede da igreja, aí você vai ter que repetir o endereço, tá bom? Porque senão eles vão pegar lá, mas vocês decidem dar conta de qual terreno.
Oi? Tem que fazer. Área especial número 10. Portanto, vamos lá. Passa-se a pauta da reunião, que trata da homologação por parte da Assembleia do contrato celebrado entre a Terra Cap e a Igreja para a compra de bem imóvel situada na QNM 42, área especial número 10, Taguatinga DF, com alienação fiduciária em garantia mediante as cláusulas e condições delineadas, no valor de R$ 264.176,38, financiada em 240 parcelas mensais, com 100% de aprovação dos membros. Nada mais havendo a ser tratado, encerra-se a Assembleia às 9h54. Compra que você seguiu sem, assim foi colocado em votação, tá? Só isso aí. E alcançou 100% dos presentes. Então, é feita essa votação e aprovada a compra com 100% aqui. Tá, precisa... Aprovada a compra com 100% de aprovação. Tá. Nada mais havendo para ser tratado, encerra-se a Assembleia às 10h. Na sequência, é feita a leitura da ata. Com oração feita pelo pastor Reginaldo. Para constar, eu, Letícia Maria Santos, secretária de atas das Assembleias Gerais da Igreja, a tudo presente, lavro e assino a presente ata. Ok, irmãos, nós vamos então termos a oração já encerrando esse período pelo pastor Reginaldo. E como eu disse, nós louvamos a Deus por mais essa fase da igreja, para nós uma grande vitória de podermos agora dizer é nosso. Né? Antes a gente nem sabia como que ia ficar, mas graças a Deus, Deus nos deu por um bom preço, porque o valor desse imóvel ele passa de R$1 milhão. Né, o do lado aqui foi avaliado em 1.200.000, né, até no contrato diz se nós vendermos para outra pessoa, nós perdemos esse benefício, mas graças a Deus não vamos vender, né, como diz aqui, é nosso e vai continuar como nosso. Vamos fazer então a oração final pelo pastor Reginaldo e assim nós terminamos e que todos tenham um bom domingo, né, e Deus os abençoe em tudo. Vamos orar. Vamos ficar em pé, irmãos, para nós estarmos orando. Querido Deus e Pai, nós te bendizemos, te louvamos e agradecemos pela manhã deste domingo, no qual, ó Deus, nós estamos reunidos em escola dominical e também ouvimos a Tua palavra, a reflexão para a edificação das nossas vidas. Também, ó Deus, como parte deste culto e em adoração ao Senhor, nós realizamos esta assembleia extraordinária, aonde os Teus servos, membros da igreja, tiveram a oportunidade de votar este grande benefício que o Senhor está concedendo a nós. E como nós temos que cumprir as leis, a parte burocrática, nós então estamos aqui para aprovar. Mas sabemos que a aprovação maior já foi feita, procedida e realizada pelo Senhor, quando nos concedeu esse grande presente, a aquisição desse lote. E é claro, Deus, também, nós te louvamos pelos recursos que o Senhor também disponibilizou para que, como parte de entrada, a questão dos documentos, tudo o Senhor já providenciou para nós.
E sabemos que o pagamento final destas 240 parcelas, elas serão cumpridas pela igreja, porque nós cremos no poder do Senhor e confiamos na fidelidade dos teus filhos. Portanto, Deus, a nossa gratidão por esse benefício, e agora nós podemos dizer com alegria que este terreno é nosso, este terreno pertence ao Senhor, para a glória tua, que será administrado, ó Deus, pela Igreja Presbiteriana aqui no setor M-Norte. Nós te agradecemos pela bênção do cuidado, a bênção da saúde, o privilégio dos irmãos estarem aqui, aqueles que assinaram o livro e não puderam permanecer. Graças nós te damos, ó Deus. Continua abençoando o teu povo, a tua igreja, no decorrer deste domingo, e que logo mais às 18 horas nós retornaremos para a continuidade da nossa adoração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um bom dia, e às 18 horas, quem pode, retorna, tá bom? Bom dia a todos. E aí vocês podem só fazer assim, um para o outro, né?